todos. Meu nome é Shei Yuan. Eu sou responsável na Grant Thornton pelo China Desk, que é a interface entre a Grant Thornton China e a Grant Thornton Brasil, com o objetivo de atender as empresas brasileiras na China e as empresas chinesas no Brasil, dentro, novamente, dos serviços que a gente presta em ambos os lados. Hoje, a proposta de hoje, em que eu agradeço muito o nosso amigo Leandro Tiroli pelo convite de estar nessa oportunidade de falar com vocês um pouco sobre China. E o objetivo de hoje, a proposta de hoje é falar um pouquinho sobre as oportunidades, o foco de investimentos da China no mundo, em específico Brasil e América Latina. Os setores específicos para que vocês, como empresários, como empresas, possam achar o espaço desse novo mundo onde tem a participação da China neste contexto. Tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês da apresentação em PowerPoint. Vocês estão vendo a tela? Ok. Nós vamos falar um pouquinho da história da China, só para contextualizar, trazer o momento histórico da China para cá. E depois nós vamos falar um pouquinho de como vive o chinês. O chinês planeja a vida de 5 em 5 anos, o bairro chinês planeja de 5 em 5 anos, a família se planeja de 5 em 5 anos, então o governo chinês se planeja de 5 em 5 anos. E eles estão no 14º plano quinquenal, desde a fundação da República Popular da China, eles trabalham desta forma. Nós vamos comentar um pouquinho sobre o novo padrão chinês, o Made in China 2025, às vezes é pouco falado no mundo ocidental aqui, é importante para a gente conhecer, para que todas as coisas nossas possam ter interface, a semelhança do que é uma BNT, o que é um meio de pagamento, o que é quase tudo está escrito dentro desse Made in China 2025. E as oportunidades, os setores, que é o foco dessa oportunidade. E depois nós vamos deixar para a oportunidade presencial, e não nesta gravação, os questions and answers, perguntas e respostas, o debate para o dia a dia. Tá bom? Vamos seguindo aqui. O próximo, vamos contextualizar um pouquinho o tempo histórico. Nós vamos olhar lá que os Jogos Olímpicos em 2008, a China aproveitou o momento e mostrou para o mundo quem é a nova China. Eles levaram todas as coisas mais importantes às cidades, abriram para o mundo e mostrou muitas coisas interessantes, os prédios, o próprio meio de transporte, os trens-balas, as autoestradas, a internet bastante rápida existente dentro da China, os meios de pagamento, né? o super aplicativo WeChat e as comidas, a internacionalização chinesa numa oportunidade única, que foi em 2008. E a gente olha aqui, no 12º plano quinquenal, que coincide com o presidente atual da China, o Xi Jinping, ele está neste momento na terceira gestão dele, que é 2020, então ele já teve uma gestão de 2011, 2015, 2016, 2020 e segue 2021 para frente, e 2022. Então a gente tem um momento histórico onde a gente tem o mesmo governante e algumas estabilidade política na China, sem troca de presidente. E também o plano, que é o próximo ponto que eu queria deixar para vocês saberem, é o 14º plano quinquenal, que é o momento atual, que começou em 2021, o ano passado, e nós estamos seguindo
firme. E os chineses, como vocês sabem, o que eles planejam, eles cumprem. Eles não deixam, não é voo de galinha, como a gente fala em português. O que eles planejam, eles entregam. Então, quase tudo que está escrito no primeiro ano quinquenal, eles vêm fazendo e às vezes eles entregam antes do planejamento. Só que alguns pontos resgatados do plano quinquenal, que é o master book de quase tudo que se faz na China, algumas coisas que eu pensei e que tem tudo a ver com a nossa realidade brasileira. E também, obviamente, para a América Latina. Os processos de informação completa, né? Infraestrutura de informações, ou seja, a conectividade, a troca de informações através de padrões, através de conexões, através de padrões de informações, e tudo isso está sendo feito de forma muito intensiva para quê? Para diminuir os custos de produção e nenhum erro de informações entre o que é norma, o que é especificação, o que é quantidade de produção, o que é imposto, o que é tudo que está em forma de informações digitais, papel, ou seja de forma muito bem coordenada para evitar erros de conversão ou erros de troca de arquivos ou problemas de conectividade por falta de infraestrutura. Então, isso o chinês coloca metas para praticamente tudo, para evolução, não só de manutenção, mas também de evolução para o futuro. Então, isso é de praxe, eles estão colocando dinheiro e tem meta para todo mundo. Obviamente, isso vai para o exterior. As empresas que estariam no exterior e os projetos têm que seguir a mesma velocidade, o mesmo time das coisas. O outro ponto, a inovação, o processo de inovação. E isso é um processo que já vem dentro da China desde o começo da abertura até hoje, só que a inovação dita na China é um pouco diferente da inovação que a gente conhece aqui no Ocidente. Não é um Bill Gates, Microsoft, não é um Apple, Steve Jobs, não é um Tesla do Elon Musk. São inovações, sim, que acontecem, mas em pequenos, eu diria que passos de escada, subir. Acontece que a gente espera que pensa que inovação são saltos quânticos de total disruptura com o passado. São passos largos, vários centros de pesquisas acoplados. E outra coisa, na China, os Senai, os Senacs, as escolas e as empresas, o governo, os institutos são totalmente conectados. Quando você tem um projeto, às vezes a produção piloto, às vezes, é feito dentro do Senac. Uma mini produção para ver se o produto realmente é bom. Dá para fazer o teste piloto lá. Diferente daqui, que a gente tem algum nível de separação entre formação acadêmica e preparação da mão de obra para o trabalho. E os estudantes da universidade dando aula, mas também eles são as pessoas que estão nos research centers, os centros de pesquisa e inovação, ou os centros de pesquisa de tecnologia liderando, ou ele é o executivo dentro da empresa na qual leva a empresa para outro patamar. Então, tudo isso tem uma integração mais próxima em relação ao mundo ocidental, ou especificamente ao Brasil. E os online services, ou seja,
existe uma expansão na proteção disso e na preocupação com fraude, né, que acontece. Por quê? Porque quase tudo está online, os meios de pagamento, as transações, o e-commerce está muito vivo na China e todos os procedimentos, às vezes, está na nuvem, está em algum data center. Então, a gente brinca até que a gente vê a olhos vistos, né? Mendigos que têm um QR Code no pescoço. Né? Ele te mostra um QR Code na qual você dá a ajuda para ele, depositando diretamente, digitalmente, o valor que você está dando a ele. Não existe a transação em moedas ou em papel moeda. Essa é a realidade do pedinte, do necessitado chinês. E o outro ponto importante é o welfare, né, que é a garantia do conforto mediano ou da população levemente próspera ou medianamente próspera, que é pregado pela alta administração do governo chinês, e existe a movimentação muito clara, muito bem planejada e organizada da população que está no campo migrando para as grandes cidades. E isso vem acontecendo de forma organizada, às vezes nem tanto organizada, mas muito boa em termos de, imagine, movimentar em 5, 6 anos uma população inteira brasileira de 200 milhões de pessoas. Não é uma tarefa fácil, e fazer isso de forma organizada sempre tem um ou outro problema, mas eles estão fazendo isso para garantir aquelas promessas do passado e a promessa que existe hoje de levar a qualidade de vida com o dual circulation, que eles falam lá na China, que é garantir para o povo um conforto e uma vida próspera, né? Medianamente próspera. E a parte do que é semelhante à ideia do SUS brasileiro, que a gente acha que é ruim, mas é fantástico, o SUS brasileiro, é o Universal Healthcare 2020, que já está sendo implementado, e é a cobertura para aquele cidadão que está tendo mais idade na China. A população chinesa tem uma configuração um pouco diferente hoje em função do filho único e tende a ter uma população mais idosa pela qualidade da medicina, pela evolução tecnológica dos remédios, dos tratamentos, então está dando mais qualidade de vida e mais longevidade à população chinesa. Então, tudo isso está dentro de um pacote de preparação e realidade do que está acontecendo dentro da China, e eles têm foco em garantir isso para o futuro. Hospitais bastante modernos, técnicas de tratamento, alinhando o milenar tratamento, o TPM, né, que é o Traditional, TCM, desculpem, Traditional Chinese Medicine, e o atual, que eles aprendem com os ocidentais também, a medicina ocidental, atrelado às cirurgias, etc., de última geração. Então, coexistindo num único ambiente de hospitais, clínicas, laboratórios, etc. Esses são os pontos onde são extremamente sensíveis dentro do plano quinquenal chinês, que eu pensei, é muito mais complexo do que isso, pela essa simples explanação minha, e tem muito assunto aqui. E seguindo aqui, senhores, nós vamos falar um pouquinho do Made in China 2025, que é o 2025. Ele começou a ser divulgado em maio de 2015 pelo premier chinês, né, o secretário. Ele tem um budget de 300 bilhões de dólares para ser gasto em 10 anos. É considerado um
como é que chama? Uma autodeclaração de um novo estándar para tudo. Então, os itens que eles focam e querem que ser praticamente seu padrão mundial ou padrão chinês, que pode vir a ser o padrão mundial, está ligado a esses pontos que eu listei aqui. As informações tecnológicas, né? Como tratar, como fazer, como armazenar, como fazer tudo isso daqui em termos de informações tecnológicas, né? O mais avançado, o próximo passo, o novo estándar. Depois, as máquinas de automação, né? O estándar para novas técnicas, a gente tem o ABNT, o americano tem o SAE, cada um tem o seu, mas eles estão criando um na qual, quem sabe, o mundo possa conversar, e todas as máquinas conversam com máquinas, os suppliers de matéria-prima possam conversar também, de forma integrada num padrão. E não dá para ficar de fora toda a aeroespacial e aeronáutica, eles vão investir, vão colocar o padrão, porque, querendo ou não, uma boa parte das autopeças, que aí não é autopeças, é o airplane parts, né, que seriam as peças de aviação e aeroespacial, muitos deles são fabricados na China e precisa de um padrão para poder ter os fornecedores locais e também mundiais. E os grandes estaleiros, né, a parte marítima, de propulsão, de estrutura de navios, etc., está tudo aqui, num único item que diz. E a marinha mercante chinesa sempre foi uma das meninas dos olhos durante séculos. Foram os navegadores e as rotas marítimas chinesas, e não poderiam deixar de fora o conhecimento de séculos em cima desse conhecimento. E a parte médico e farmacêutica, também muito interessante, porque existe componentes, existe um conhecimento milenar da medicina chinesa em tratamentos de vários tipos, e eles querem ter também, oferecer para o mundo, né, todo o que eles podem fazer da melhor forma possível. E a gente percebeu durante a pandemia que uma boa parte dos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção pessoal para indústrias ou para hospitais ou para uso pessoal, né, em clínicas, etc., vinham da China. E isso fez com que isso, Made in China 2025, faz todo sentido. Se você for complementar a fabricação ou receber um equipamento da China ou integrar um equipamento aqui com outro equipamento que viria da China, ficar atento a isso. E, obviamente, os trens-balas foram feitos em 20 anos na China, toda a malha ferroviária e também rodoviária chinesa, né, foi feito nos últimos 20 anos, dizem que tem 50 e poucos mil quilômetros, superando até a melhor malha rodoviária, ferroviária americana, né, em termos de extensão, não sei dizer a qualidade ou etc., mas funciona bem, a baixíssimo custo de ticket para o usuário na China, e geração de energia. Não? Vocês já sabem que esse é um dos elementos fortes aqui dos chineses, na qual vários, diria que players chineses estão no Brasil, alguma coisa entre 30% a 40% entre geração e distribuição de energia elétrica renovável, está na mão dos chineses aqui no Brasil. A última linha de transmissão entre Belo Monte e Minas Gerais, uma coisa de 1.000 e poucos quilômetros, passando por 50 dezenas de municípios. A linha de transmissão em corrente contínua foi feita pelos chineses, tá, aqui no Brasil. E
o advento dos veículos elétricos, né, de propulsão elétrica, da nova energia, a bateria ou outros meios, também entra nessa, e todo o maquinário de produção agrícola. Por quê? Porque a China, eu diria que tem 1/5 da população mundial e precisa de receber ajuda dos outros países para a, alimento do povo chinês. Tá? Esse aqui é um leve flavor e a gente pode entrar em mais detalhes durante o dia do evento, no dia 29 de março, para explicar um pouco o entendimento, como o tempo é limitado aqui da apresentação, e também no dia nós vamos tentar explicar. E nada impede de vocês depois fazerem contato conosco para assuntos mais específicos ou perguntas mais direcionadas para a sua necessidade. E quantas oportunidades os setores que a China olha para o Brasil, né? Então, eu vou deixar a tela aqui. Ó. Primeiro, começa a inovação, o processo de inovação. As startups, eles já são donos da Digitex, né? E às vezes a gente não percebe o quanto a China está no mundo. Né? Então, você tem um aparelho smartphone da Motorola, e Motorola era americana, hoje é uma divisão de smartphone da Lenovo, né? A Lenovo chinesa. Pneus Pirelli, da área comercial, né? Os tratores, os caminhões, os pneus Pirelli hoje é de propriedade chinesa. A própria Mercedes, a Daimler-Benz, tem alguma coisa de um pouco mais que 10% da Daimler, pertence a 2 grupos chineses. Mas o Clube Med, que nós conhecemos aqui no Brasil, né, que é bem conhecido aí, é o Resort Center, esse também mundialmente pertence aos chineses, e assim vai. A gente não percebe, mas a China está bem presente aqui no Brasil, em termos de dia a dia. Uma coisa que às vezes passa desapercebido em todos os jogos de futebol do Campeonato Brasileiro, nas costas do uniforme do juiz tem a TCL. A TCL é uma gigante de eletroeletrônicos chinesa, que faz desde a linha branca, linha marrom e eletrônicos, né, como um todo, ou seja, faz geladeira, máquina de lavar, máquina, aqueles utensílios elétricos mais leves, né, aspirador, etc., etc., batedeira e assim por diante. Então, estão bem presentes no Brasil. E a parte do que o cybersecurity, os cybers, negócio, as câmeras de vigilância, a China inteira e nas grandes cidades tem as câmeras que fazem identificação. Você já tem casos onde você tem drones que andam por aí, né, fazendo trabalho de inspeção, fazendo vários tipos de trabalho, e o Brasil já foi liberado a usar drones para entrega de pacotes, né, no e-commerce ou qualquer tipo de processo. Já o espaço aéreo já é permitido no Brasil, e essa realidade pode vir a ser uma coisa no futuro aí muito interessante em termos de entregas, iFood ou qualquer coisa parecida aí, ou entrega de alimentos, pequenos pedidos, não muito pesados, de forma automatizada, né? Na existência do 5G. Então, tudo isso é uma realidade onde os chineses estão focados, e nada impede algumas empresas médio porte, que hoje atendem as grandes multinacionais, as estatais chinesas de grande porte, esses também estão chegando no Brasil exatamente dentro desse alinhamento em termos de tecnologia, em termos de equipamentos. Então, quando eles trazem
para o centro de distribuição deles a última evolução de automação de empilhadeiras que buscam o produto sozinho, que lê o produto sozinho, dá baixa contábil sozinho, tudo isso daqui existe um outro fornecedor que é o cara que garante com que esse equipamento fique funcionando. E essas empresas estão chegando no Brasil. E seguindo aqui, nós vamos ter toda a parte da novas tecnologias, aí são as startups puras, e eu diria que o pessoal de startups brasileiras olhar para lá se realmente vale a pena fazer a tiragem de 50, 100 mil, 200 mil usuários ou 5 milhões de usuários no Brasil, ou faz uma customização de uma operação já existente que já tem na base 300 milhões de usuários. Faz uma adaptação para o mercado brasileiro e para o mercado latino-americano, né, com os países próximos, com uma tiragem, quem sabe, de 50 milhões ou 100 milhões de usuários da América Latina. Então, em termos de escalabilidade, é muito mais fácil fazer modificações de coisas que já está pago, que já estão desenvolvidas, ao invés de começar do zero alguns aplicativos, algumas realidades, e escolher certo, né? Aquele que vai sobreviver também e que já tem aporte de dinheiro em que ele já atingiu a escala de quase unicórnio, né? Ou está levemente abaixo, e que tem toda a governança, toda a coisa junto, e aquela velha coisa, você prefere ser dono de um business que vale 10, ou você quer ter 1% de um negócio que vale 1 bilhão? É só fazer as contas, você vai perceber que ter 1% de uma coisa bem maior é mais interessante do que tentar fazer uma coisa que pode vir a valer 1 bilhão, né, por conta própria, e depois não tem escalabilidade internacional. É isso. Então, tem um mundo de coisas acontecendo lá na China e podendo ter oportunidades interessantes. É o que aconteceu, felizmente ou infelizmente, com a 99 Táxi, foi adquirido pela Didi, mas tem muita coisa ainda para acontecer em termos da expansão dessas startups para cá, e pode ser que vocês sejam parceiros ou eles precisem realmente ou precise de vocês como fornecedor primário, né, o principal fornecedor. E a manufatura 4.0, a fábrica do mundo está indo para a manufatura 4.0, né? Isso aqui não é novidade para ninguém, a Alemanha que começou tudo isso, né? É a mãe dessa manufatura de última geração. Os chineses fazem relativamente bem para o mundo inteiro, obviamente, não são eles, todos os processos são deles, mas eles caminham para ter um estándar nessa indústria, para que eles possam ter cada vez maior competitividade, maior eficiência no processo produtivo. Tudo se encaixa, tudo em real time. Eu tive uma experiência fantástica na China, na qual a gente foi a primeira fábrica de rodas brasileira aprovada para fornecer da China, abastecendo uma linha de montagem na Alemanha, com tempo contado, com a roda, sabendo o horário, o minuto, né? O minuto que entra na linha já com o pneu montado na Alemanha, na hora que a gente produz a roda na China. Isso é coisa fantástica. Estamos bastante longe, né? Se você pensar que a China está bem longe da Alemanha, dá volta à metade do mundo, mas tem a programação certinha para que tenha aquela roda colocada na linha de montagem, senão o caminhão não sai rodando. Então, são coisas que já são realidade, não é sonho, já funciona desse jeito. Aqui, o Belt and Road, né, para quem não está familiarizado, mas o Belt and Road é
a recriação da Rota da Seda do passado, da China, onde levava mercadorias de interesse dos europeus para a Europa e trazia objetos de bastante valor e de gosto dos chineses para a China, para o Ocidente e para o Oriente. Essa era a Rota da Seda. O chinês está recriando isso em forma terrestre e naval. Então, toda a parte de manufatura vai ser muito bem beneficiada, porque a matéria-prima, para os dois lados, como produtos industrializados, vão caminhar para os dois lados. Para quem é financeiro das empresas, o dono das empresas, os gestores das empresas, sabe que a Rota da Seda, uma vez viabilizado nos portos que te abastece, ele baixa, como um dos exemplos que eu escutei, uma grande empresa, ele baixou de 21 dias na Europa, entre a China, o porto principal de Xangai, até Rotterdam, onde ele abastece das mercadorias dele, levava 21 dias. Depois da viabilização da Rota da Seda até a Europa, ele passou a fazer isso em 15 ou 14 dias. Ou seja, ele baixou diretamente para um terço do valor em trânsito, 33,3%, diretamente no quesito produtos em trânsito ou matéria-prima em trânsito, na qual você custeia isso, o teu cliente custeia isso. Então, é uma coisa, uma redução drástica no que é nessa eficiência, imediatamente entra na linha contábil ali do gestor, né, quando você consegue reduzir isso para um terço. Né? Então, são essas coisas que a gente tem que ficar atentos e poder usufruir disso, ao invés do seu competidor, quem sabe, tá usufruindo disso e você não ter percebido disso. Né? Ele tem uma vantagem de um terço do teu OPEX, né? Que é o teu working capital, teu capital de giro aí, em cima da tua matéria-prima. E a parte que eu já falei anteriormente, né, a parte médica, os chineses estão bastante, tem empresas de altíssimo nível internacional, como a Mindray, a Fosun, a Health, e mais outras, muitas outras, que são as grandes líderes de fabricação de equipamentos, ou que fabricam para terceiros também, as indústrias que fazem isso, e que têm muita necessidade em termos que a população hoje está vivendo mais e quer uma qualidade de vida menor a melhores, a preços mais competitivos, e depende desses equipamentos que estão sendo desenvolvidos de hemodiálise, etc., ultrassons, ressonância magnética, etc., ou coisas muito mais simples de teste, que nem de Covid, etc., e na China, por um acaso, ainda é permitido para alguns institutos fazer teste em animais. Ainda é permitido, como boa parte do mundo não tem a permissão de fazer isso. Então, tem uma série de coisas que acontecem na China em que pode ser regionalizado isso. A Covid nos mostrou, em termos da parte de healthcare, em que a gente precisa ter muitas coisas regionalizadas para proteção até em função da interrupção, desculpa, da interrupção da logística por algum motivo de guerra, desastre natural ou epidemias. Conseguindo aqui, temos a parte agrícola, que o Brasil é uma grande vedete do mundo, é o que vai suprir no mundo. A gente ainda tem muita água, muito sol, muita área cultivável, e há belezas que a gente realmente consegue fazer muito mais em termos de proteína animal, grãos e outras coisas mais interessantes, ou alimentos efetivos de alta qualidade para o mundo. Esse é um ponto que não tenho dúvida que
os chineses estão muito interessados, vai fornecer todos os tipos de ajuda possíveis para que o Brasil continue, né, de forma muito eficiente nessa parte e garantir com que a logística chegue até os primos lá na China. E a menina dos olhos, a olhos vistos, né? É todo o sistema de infraestrutura ferroviária, estradas, que favoreçam o Belt and Road, a energia elétrica, né? Que garante a agricultura e que possa beneficiar no escoamento aí também da eletrificação, né? Ou energias renováveis, né? Brasileiras, que é abundante no Brasil. A gente tem vento, a gente tem sol, nós temos um potencial é, hidrelétrico, né? Hidráulico, hidrelétrico. Nós somos a menina dos olhos atrelado a um bom financiamento, a bons equipamentos de baixo custo e tecnologia sempre sendo desenvolvidas cada vez melhor. Esses são setores onde, dependendo do posicionamento da sua empresa, eu diria que tem uma série de vantagens, né, e oportunidades dentro desses setores. Se vocês em algum momento precisarem um pouco mais de detalhes, a gente está à disposição, como Grant Thornton, em ajudá-los a trilhar o caminho de vocês, até a preparação de vocês para que possa participar desse novo mudança de polo e que a maioria dos empresários, eu tenho toda a certeza, foram criados ou de alguma forma foram formados em relação ao mundo Américas e Europa, o mundo ocidental está pronto para negociar, está pronto para trazer produtos, serviços e matéria-prima, ou exportar, ou trazer, ou fazer plantas fora do Brasil, né, na América Latina, ou coexistir com qualquer firma ocidental, mas a dificuldade de muitos até no conhecimento cultural, até no conhecimento da operação, de como funciona a China, de como funciona a Ásia como um todo, né? As dificuldades, que às vezes não é tão difícil, ao meu ver, é diferente só, uma vez entendido, a gente tem várias empresas brasileiras de sucesso na China, fazendo procurement, que é as compras, né? Mas também tem muita gente que já tem operação madura na China e caminhando bem. Empresas familiares brasileiras, de grupos brasileiros, caminhando muito bem na China e na Ásia. Né? Eu, pessoalmente, fui gestor de pelo menos 3 empresas brasileiras do lado de lá, e caminha muito bem. E a gente tem uma vantagem, às vezes a gente não percebe, mas culturalmente a gente tem uma semelhança muito grande em alguns detalhes. Eu posso dar uma, aquele aquela fartura na mesa, né? Quando o chinês também enche a mesa de comida para os visitantes e o brasileiro faz exatamente a mesma coisa. A gente não gosta de pratos pequenos, aquela abundância de comida e, e a vontade de não atender bem o visitante, né? Que é a capacidade de ser um bom cicerone, hospedar bem o visitante é uma característica muito interessante dos dois povos e essa é uma grande, eu diria que e eu tenho uma história que eu não posso dar o nome, mas a empresa brasileira foi convidada para uma operação por uma empresa europeia em que eles eram coadjuvantes contratados para ajudar na operação. E no final do projeto, na verdade, os chineses, ao invés de assumirem a cultura da empresa europeia, que subcontratou a empresa brasileira, os chineses passaram a comer churrasco e tomar cerveja. E
e jogar futebol. Então, você vê como nós somos muito parecidos, muito mais amigáveis à cultura chinesa em relação aos europeus. Tá bom? E hoje fica por aqui. Eu vou deixar os questions and answers lá para o dia 29. Agradeço a todos pelo tempo despendido aqui escutando essa prévia. Nossos contatos aqui na Grant Thornton, tá bom? Eu sou o responsável pelo China Desk lá, né, o líder de China Desk, a interface com a Grant Thornton China. A gente tem uns 10 mil colegas lá na China e aqui no Brasil umas 1.000 pessoas. E, e aqui o contato meu direto, se vocês tiverem alguma necessidade de fazer um contato a qualquer momento, a gente vai ter muita alegria de poder atendê-los e sucesso a todos até o dia 29. Tá bom? Obrigado. Até logo.